Você não vai levar? Você vai passando, aí você vê um passarinho novo que caiu do ninho, o ninho na praça. Você vai deixar lá, dizer, não, o bichinho tá aí, eu não vou levar não, porque eu vou manter ele preso. Você vai deixar o gato comer o passarinho? Não, Rosinaldo, é a lei da natureza. É não, o passarinho está na cidade, está na praça. A lei da natureza é na floresta, é na mata. A própria palavra diz que nós devemos obedecer às leis dos homens. Então, se a lei diz que eu posso criar de forma legal, se a lei diz que você pode criar de forma legal, você está sim obedecendo o que Deus disse. Obedeça a lei dos homens. Digo aqui e ser muito bem coerente em relação ao que a Bíblia diz, o que eu penso e o que a lei diz, certo? Vamos manter a coerência aqui para não ficar aquela coisa, mas onde está escrito que pode? Gente, nem tudo que pode é preciso estar escrito, assim como nem tudo que não pode é preciso que esteja escrito. Basta a gente ter um bom senso de uma pessoa inteligente. Mas veja só, eu separei alguns versículos aqui, só para você ter uma ideia, para começar aqui. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, o ninho está lá, a mãe está coberta, cobrindo os passarinhos ou cobrindo os ovos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Ponto e vírgula. Abre mais um parênteses agora e vamos lá. Continua o versículo parte B. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem. Galera, seja sincero consigo mesmo. Você acha que algumas espécies de pássaros, animais em geral, estariam sendo preservadas se não estivessem sendo criadas em ambiente doméstico? Porque de repente a gente fala alguma coisa e sempre aparece uma turma que quer que a gente prove que a gente de fato pode criar o passarinho em ambiente doméstico. O problema é que uma parte de pessoas sempre usam o pretexto, a palavra gaiola. Os caras não usam a criação em ambiente doméstico de forma legalizada, de forma correta. Mas seja sincero, você acha que algumas espécies estariam sendo preservadas se ainda tivesse todas lá na natureza? E se você for prestar atenção, existe aí a preservação da onça pintada, criada em um ambiente limitado. Embora ainda lá na natureza, mas existe uma delimitação de grades, de telas, para que ela não ultrapasse determinado local. Então, gente, a gente tem que ter raciocínio. Mas eu vou citar alguns textos bíblicos aqui e ser muito bem coerente em relação ao que a Bíblia diz, o que eu penso e o que a lei diz, certo? Vamos manter a coerência aqui para não ficar aquela coisa, mas onde está escrito que pode? Gente, nem tudo que pode é preciso estar escrito, assim como nem tudo que não pode é preciso que esteja escrito. Basta a gente ter um bom senso de uma pessoa inteligente. Mas veja só, eu separei alguns versículos aqui, só para você ter uma ideia, para começar, eu quero ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 20. Deus fez os pássaros para voar e não para serem presos. O contexto diz isso aqui, o versículo disse assim, disse Deus também, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Bom, isso aqui é o que Deus disse que ia acontecesse. Me diga uma coisa, mas o homem não foi destruindo? O homem não foi contribuindo? Então, se você está criando uma determinada espécie que está ameaçada lá na natureza, preste atenção, gente, pássaros, animais, eles não ficam ameaçados quando estão sendo
criados de forma legal em ambiente doméstico, onde são reproduzidos, são procriados, certa ameaça e a extinção vem lá na natureza por conta do homem. O homem vai lá e pega. Mas se você está reproduzindo a espécie na tua casa, você está contribuindo para a eliminação ou você está contribuindo para a procriação? Bom, isso é uma questão de coerência que você mesmo responde. Separei, galera, outro texto também bastante interessante, onde diz o seguinte aqui. Esse versículo é muito interessante. Veja só, diz aqui, Mateus 10, versículo 29, onde já existia a comercialização de aves. Não estou falando aqui que isso seja legal, estou falando que já existia. Era errado? Era. É errado hoje? Depende. Existem muitos criatórios que são criatórios aí profissionais, legalizados, que vendem a ave de forma legal, reproduzindo, mantendo assim a continuidade daquela espécie, certo? Diferentemente daquele que vai lá, captura na natureza e traz para vender na cidade. Não é disso que se trata. O versículo diz o seguinte, vamos manter a coerência ainda. Diz o seguinte aqui, olha o versículo: não se vende 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Está escrito em Mateus 10 e 29. Os caras já comercializavam pardais, inclusive Jesus citou isso aqui, essa referência, já comercializava passarinho. Errado? Era, mas Jesus citou que era vendido, certo? Jesus não disse que era correto, mas eu entendo que já existia uma criação. E aí o texto ele é um pouco limitado, não dá esclarecimento se era de forma legal ou ilegal. Vamos manter a coerência e manter aqui ainda o contexto. Olha só o que é que diz isso aqui. Esse versículo de Deuteronômio 22, versículos 6 e 7 é bastante importante para a gente ter aqui um entendimento mais puro, mais avançado sobre criar pássaro em ambiente doméstico, se é certo ou errado. A gente vai manter uma coerência disso aqui. Olha o que é que diz esse versículo aqui que eu separei também, Deuteronômio, nota aí, 22, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz aqui. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, o ninho está lá, a mãe está coberta, cobrindo os passarinhos ou cobrindo os ovos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Ponto e vírgula. Abre mais um parênteses agora e vamos lá. Continua o versículo, parte B. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Deuteronômio 22, 6 e 7. Esse versículo, ele é claro. Duas linhas de pensamento nesse versículo. Primeiro, pássaros que poderiam servir de alimento e pássaros que realmente eram pegos para criar em ambiente doméstico para que se mantenha a espécie. A única dificuldade que eu encontro nesse texto aqui, Deuteronômio 22, 6 e 7, escreve aí para você meditar, é que deixará livremente ir a mãe dos bichinhos. Então, galera, a gente tem que manter a coerência para se manter uma reprodução, uma procriação, sendo que lá fora, na mata está sendo extinta. Se você puder procriar na sua casa, você está mantendo uma espécie. Você está sendo coerente. E a lei ela vai acobertar você, porque você não está contribuindo para destruir. Certo dia eu vi uma reportagem aí que os órgãos do governo, eles aí queimaram mais de 2.000 espécies de canário. Por que não doaram? Para manter a espécie.
Ah, Rosinaldo, é porque não era brasileiro, mas eram vidas. Eram vidas. Você já prestou atenção quantos canários da terra morrem aí nas fazendas do Rio Grande do Sul, de Goiás, de São Paulo, quando são colocados ali fertilizantes nas lavouras? Você já tomou isso aí como uma ideia? Você já tomou? O problema é que muita gente só procura acusar, não procura manter a coerência. Não procura manter a coerência. Há certas ocasiões que é necessário fazer com que o passarinho se mantenha preso para cuidar de um ferimento. Isso não são nem pessoas legalizadas que faz isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, curar um ferimento, tratar de uma quebra de asa, de uma perna quebrada, de uma titela seca. Cabe a você, se você vai passando em uma estrada, você vê o bem-te-vi no chão com asa quebrada, você vai continuar vendo o bem-te-vi com asa quebrada? Você não vai levar para tratar ele na sua casa? Você não vai levar? Você vai passando, aí você vê o passarinho novo que caiu do ninho, o ninho na praça. Você vai deixar lá, dizer, não, o bichinho tá aí, eu não vou levar não, porque eu vou manter ele preso. Você vai deixar o gato comer o passarinho? Não, Rosinaldo, é a lei da natureza. É não, o passarinho está na cidade, está na praça. A lei da natureza é na floresta, é na mata. A gente tem que ser coerente, amigo. E manter aí a coerência naquilo que é certo, naquilo que é errado. Não precisa estar escrito o que é certo e o que é errado. Eu posso ter aqui o bom senso, mas mesmo assim citei alguns versículos, certo? Se assim não fosse, a lei lá atrás não tinha permitido aí a criação de forma legal em ambiente doméstico. A própria palavra diz que nós devemos obedecer às leis dos homens. Então, se a lei diz que eu posso criar de forma legal, se a lei diz que você pode criar de forma legal, você está assim obedecendo o que Deus disse. Obedeça a lei dos homens. Obedeça a lei dos homens, que não pode é tirar de lá e trazer para cá, certo? Mas mesmo assim, graças a isso, espécies são preservadas. Imagina só se não tivesse a criação aí de várias espécies. Estaria extinto muita coisa. Valeu? A inscrição fica por tua conta. Se você gostou do vídeo, inscreve-se, não esquece de ativar o sininho. Você que já é inscrito, e todos, compartilhe esse vídeo com o amigo. Espero ter ajudado você, espero ter tirado algumas dúvidas. No demais, galera, deixa teu comentário, teu like é muito importante. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.